Olá pessoal, boa noite a todos. Vocês que estão aqui presentes conosco, mais uma vez estamos aqui para transmitir um pouco do conhecimento que nós temos, o conhecimento que nos é dado também por Deus. Aqui nós estamos na igreja do Jardim Lindóia, na Avenida Montreal, onde temos um centro de vida saudável. Essa igreja tem um diferencial, nós aqui nos preocupamos muito com a mensagem de saúde. Por isso fazemos essas transmissões ou essas lives, como preferem que a gente denomine, né? Onde aqui passamos mensagens de saúde. A live de hoje vai ser muito especial. Nossos palestrantes já estão aqui presentes. Nós vamos falar sobre vida plena. Por que vida plena? Porque entendemos que vida plena, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que a saúde ela tem de ser um todo. Para a gente dizer que tem saúde plena, ela tem de ser física, mental, espiritual também. Alguns pesquisadores, alguns comunicadores ainda falam a questão da saúde social. Sempre há vários, então a saúde não é só num ponto. E nós focalizamos todas essas áreas. Nós vamos dar início à nossa transmissão de hoje com a participação da doutora Estela Gomes. Ela é médica, na verdade ela é médica e é líder desse grupo. Então ela vai nos trazer hoje algumas orientações muito importantes. Peço a vocês que prestem atenção e continue conosco, convide amigos para participar desse momento que tenho certeza que vai ser muito reverente. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa oração, porque sempre começamos todas as nossas atividades orando e agradecendo ao nosso Deus por esse momento. Oremos. Amado Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez ter o privilégio de estar aqui nesse espaço, onde iremos mais uma vez compartilhar um pouco do conhecimento que temos, Senhor. Nós aqui estamos preocupados com as nossas vidas, com os nossos familiares e amigos e de todos aqueles que estão em busca de conhecimento para ter uma vida melhor, uma vida plena, uma vida mais saudável. Peço, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito e que também esteja presente em todos os lares das pessoas que estão nos assistindo, daquelas que ainda também estão a caminho aqui deste local. É o que eu te peço, em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Agora, doutora Estela, por favor. Presente, essa é a doutora Estela Gomes, para quem ainda não conhece. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Que bom que você está aí também. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que como é que eu vou dizer assim? Muitas pessoas, é quase que um tabu, né? Que é a questão do colesterol. Já ouviram falar em colesterol? Colesterol é bom ter colesterol? Não. Quem é que gosta de ter colesterol aumentado? Não. Pois então, agora nós vamos aprender algumas coisinhas sobre o colesterol. O colesterol, ele vem... O que causa o colesterol na vida da gente? Muita gente vai consultar, né? Vem consultar e pede, doutora, quero fazer exame de colesterol, né? Porque eu não quero ter as minhas artérias entupidas por esse veneno que é o colesterol. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o colesterol hoje. O colesterol, ele é muito importante, vocês sabiam? A gente precisa do colesterol. Sem colesterol, as nossas células, elas não formam as membranas. Então, ele faz parte da regeneração das membranas celulares. Ele é um lipídio, né? Ele é uma gordura chamado de esteroide. Ele está no nosso plasma, no nosso sangue, né? Ele circula no nosso sangue e ele é muito importante. Só que assim, a maior parte do colesterol que nós temos não vem da nossa alimentação, ao contrário do que a gente imagina, né? Então, assim, eu muitas vezes também, quando os pacientes chegam que estão com colesterol aumentado, eu oriento a alimentação regrada, né? Comer mais frutas, verduras, evitar as gorduras animais, enfim, né? Evitar as gorduras, mas nem todo colesterol vem da alimentação. Tem pessoas que são veganas, né, que não come carne de jeito nenhum, que não come nada com gordura animal
E essas pessoas têm colesterol aumentado também. Por que que acontece isso? Porque existem duas fontes de colesterol. Uma é pela nossa alimentação, mas a maior fonte de colesterol vem pelo nosso próprio organismo. O nosso próprio organismo, ele produz também, ele pode produzir colesterol. Porque é um mecanismo de defesa do organismo, né? Se a célula precisa desse lipídio para regenerar sua membrana em volta dela, então o organismo também produz, ele não deixa tudo só para alimentação, né? Então, ele é muito abundante, o colesterol no nosso organismo, ele é muito abundante, ele tem bastante dele no fígado, na nossa medula, que mais? No nosso cérebro. E o que a gente não gosta, a parte que a gente não gosta é quando ele começa a se acumular nas nossas artérias, entupindo nosso coração, nosso rim, nosso fígado, enfim. E ele é uma gordura. Gordura se mistura com água? Gordura não mistura com água, né? Então, e o nosso sangue, ele é o quê? Ele é água, né? 70% de água. Então, ele é muita água. Então, o que que acontece? Essas bolinhas de gordura que são colocadas quando colocadas no nosso sangue, o que que acontece com ele? Ele vai se aglomerando e vai criando aquelas placas de gordura. E por isso vai entupindo as nossas artérias, né? As nossas coronárias, nosso cérebro, causando AVC, causando infartos e outras doenças. No rim também acontece isso, nas varizes, nas pernas, né? Então acontece nos olhos, acontece em todas as partes do nosso corpo. E ele é transportado pelas proteínas. Então, assim, tem pelas enzimas, tem as de baixa densidade e as de alta densidade. Então, por isso que é chamado, quando a gente faz o exame de colesterol, vocês já viram que às vezes o médico diz assim, ah, esse aqui é o colesterol bom. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é uma enzima que transporta essas gorduras. Então, que é o HDL, né? E tem o LDL, o VLDL e outras enzimas que são, que tiram, porque assim, ó, como é que eu posso explicar? Quando a gente se alimenta, quando a gente come, as gorduras vão para o nosso estômago, para o nosso intestino. O VLDL, as enzimas de alta densidade, o que elas fazem? Elas pegam essa gordura e levam dali para a região central, para o nosso fígado. Tá? Então elas são chamadas de colesterol ruim, porque ele está pegando gordura de fora do nosso organismo e está levando para dentro do nosso organismo. Isso é ruim, teoricamente é ruim. Mas tem um bom, que é o HDL, né? Que quanto mais alto ele estiver no nosso organismo, melhor. Porque ele vai lá nas nossas artérias, ele pega todas aquelas placas de gordura, todo aquele colesterol que está se acumulando lá, e ele leva para o nosso intestino. Então ele faz ao contrário, o trabalho ao contrário. Então ele limpa o nosso organismo. E é ele que aumenta quando a gente faz exercício físico. Então, por isso o exercício físico é tão bom, né, no controle das doenças do coração, porque o colesterol ele está muito intimamente ligado com as doenças do coração, com as doenças cardiovasculares, que é coração, cérebro, rim, né? Então, é importante que a gente faça atividade física, que daí vai diminuir essas enzimas. E quais são as funções do colesterol? Então, ele é de todo ruim? Agora vocês já aprenderam. Não é todo ruim. A gente precisa ter um pouquinho de colesterol? Precisa, nós precisamos do colesterol.
ele constrói as nossas membranas celulares, ele regula a fluidez do sangue, ou seja, se o sangue vai ficar mais viscoso, mais grosso, mais fino, é ele que regula. Ele pode atuar como um antioxidante no momento que ele tira as coisas ruins, né? O LDL tira as coisas ruins e elimina no nosso intestino, então ele é bom, tem coisas boas. Ele fabrica bilis, né? Da nossa vesícula biliar. Que mais? Ele age na produção das vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Ele é um dos precursores da vitamina D, que é ativado pelo sol e que é tão importante pra gente, pra depressão, né, pra nossa pele, pra nossa saúde, enfim. E então é muito importante. E ele também, além de ser pela nossa alimentação, ele é produzido no nosso retículo endoplasmático, que a gente chama, né? Que é uma célula, é um organismo dentro das nossas células. Então o retículo, ele produz também uma quantidade de colesterol. O nível ideal no organismo é que o colesterol total não ultrapasse 200, mas também não deve estar muito abaixo disso. Ele deve estar abaixo de 120, 130, né? De 120 a 130 até 200. Os níveis ideais. E o nosso HDL, que é o colesterol bom, que nos protege, esse aí deve estar sempre, quanto mais alto, melhor, né? Então, sempre em torno de 40, 50, esse é o ideal. Existe uma doença chamada hipercolesterolemia, né? Que é quando o colesterol está aumentado. Aí a gente precisa fazer tratamento, quando ele está uns níveis muito aumentados, então ele corre o risco de criar essas placas de gordura e entupir, né, nossas artérias coronárias, nosso rim, nosso cérebro, pode causar AVC. E a gente não pode esquecer que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo. Então a gente tem que controlar, tem tudo como Deus nos deu, tem que ter o equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos. E as fontes de colesterol? Tá? Então, quais são as fontes? Tem, para quem usa gordura animal, né? Para quem usa alimentação de origem animal, é a principal fonte de colesterol, né? As carnes, ovos, peixes, enfim. Mas ele também, lembra que eu falei que ele também é sintetizado pelo nosso organismo, então não necessariamente a gente precisa comer alimentos de origem animal, né? Ele também é sintetizado lá pelo retículo endoplasmático, lembra que eu falei? E ele é sintetizado pelo nosso organismo também. E também tem pela alimentação, pelos vegetais, então assim, principalmente a linhaça, o amendoim, a chia, né? Eles são ricos também em colesterol bom, que são os fitoesteróis. E isso é bom, ele age no nosso organismo, ele nos protege e ele renova as nossas membranas celulares. Então, essa era a mensagem de hoje. Colesterol nem sempre é ruim. Não ter colesterol nem sempre é bom, né? Então a gente precisa em tudo, como em tudo que Deus nos deu, a gente precisa ter equilíbrio, né? Então, nem de mais, nem de menos, né? Cuidar da nossa alimentação, procurar fazer atividade física, colocar os 8 remédios de Deus na nossa vida, né? E ter comunhão e ter... como é que eu posso explicar? Ter equilíbrio. Equilíbrio é
a palavra-chave na nossa alimentação. Cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação regrada, isso é a base de tudo. Agora a Fanny vai falar então. Olá pessoal, eu aqui de novo. Obrigada, doutora Estela. Interessante informações, na verdade. A gente tem muitas dúvidas na questão desse assunto, né, colesterol, que às vezes as pessoas ignoram, que acham, não, tá tudo bem, não toma medicação, não segue a dieta. Por favor, amigos, vamos seguir a orientação médica, vamos tomar, se você tem alguma medicação, tomar direitinho, seguir as orientações também de nutricionista, se for o caso. Eu trabalho como técnica de enfermagem, conforme foi colocado ali no anúncio, e eu vejo muito isso, assim, das pessoas acharem que não precisa tomar a medicação porque está tudo bem. Não é bem assim. Você precisa seguir a orientação médica, porque senão de nada adianta, né, depois ficar reclamando que não tem atendimento ou que o tratamento não fez efeito, não é verdade? A doutora Estela nos apresentou a parte de cuidados com a saúde física. Eu quero falar com vocês agora um pouquinho sobre a nossa saúde emocional, que também é muito, muito importante. E o tema da minha fala de hoje eu quero apresentar para vocês, nos diz assim, ó: sentimento reprimido é igual ao quê? A saúde em perigo. Vejam bem, os nossos sentimentos. Eu gosto muito de falar esses temas na área de saúde emocional. Eu sempre estudo, leio bastante e me interessa muito esse tema, né? Faz parte também da faculdade que eu estou fazendo, a gente estuda muito sobre isso. Pretendo irei me formar com a ajuda de Deus em 2021, né? Coach de desenvolvimento humano, e o coach ele aborda muito questões da psicologia também. Por isso eu quero falar para vocês hoje sobre isso. Sentimento reprimido é igual a saúde em perigo. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de esclarecer aqui, fazer uma breve introdução sobre o que é sentimento e o que é emoção. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Eu também tinha essa dúvida. Emoção, às vezes você diz assim, a pessoa está emocionada ou a pessoa está sentida. Será que é a mesma coisa? Sentimento e emoção? Eu fui pesquisar, assisti muitas lives, li também bastante, no próprio curso que eu estou fazendo esclarece bem. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Então vou começar falando sobre, em primeiro lugar, o que é emoção, tá certo? Emoção assim, ó. A emoção é quando ela atinge a parte fisiológica do nosso corpo. Digamos assim, ó. De repente, você está tranquilo aqui, estou eu, né, conversando com vocês tranquilamente, os nossos amigos que estão aqui presentes, e de repente, digamos que explode alguma coisa aqui. Eu levo um susto, né? Quando a gente, por exemplo, leva um susto, isso é uma emoção, porque esse acontecimento vai afetar a minha parte fisiológica. Provavelmente meu coração vai ficar mais acelerado, vou ter um taquicardia, talvez no momento eu fique paralisado, ou talvez eu saia correndo para me proteger de um possível, sei lá, não vai acontecer, digamos que aconteça um desabamento, coisa assim. Então isso é emoção. A emoção, ela vem, a gente não consegue controlar, a gente não consegue evitar uma emoção, porque ela é instantânea, ela vem, nos atinge e ela afeta o nosso sistema fisiológico, o nosso corpo, a nossa parte orgânica, tá bom? Por exemplo, assim, se você tem medo, o que o medo faz com algumas pessoas? O medo pode dar um frio nas mãos, pode paralisar, de repente eu convido alguém, vem aqui na frente da câmera falar, e a pessoa dá aquele bloqueio, fica com medo, fica paralisado. Isso é emoção, a raiva. Imagina você no trânsito, dirigindo tranquilo, para o seu local de trabalho, ou para um passeio, para uma viagem, e de repente alguém faz aquilo que alguns motoristas gostam de fazer, entra na sua frente, dá uma cortada, ou dá uma buzinada, enfim, naquele momento ali, que raiva, né? Aí você fica com raiva, já quer xingar aquele outro motorista, enfim, isso é raiva. Mas o ódio, será que é a mesma coisa, raiva e ódio? Não. O que é o ódio? O ódio é, digamos assim, que você bate seu carro, você está numa viagem marcada, daí dá um transtorno, você não consegue viajar, atrasa aí você fica, pronto, acabou sua viagem, acabou seu passeio, e aí você fica alimentando, né? Aquela raiva, ela vai ficar remoendo aquilo, e aquilo vai se transformando em quê? Ódio. Então, o ódio, ele é um sentimento, porque tudo que vem da raiva, que a gente fica ali moendo, acaba se transformando num sentimento. Então, essa é a diferença. O sentimento é aquilo que sobrou, digamos assim, da emoção. Você, naquele momento, você teve uma emoção, você não tem como controlar. Mas o sentimento é o que sobrou
daquela emoção, daquele momento. Depende da circunstância, depende da sua maturidade emocional, depende de várias coisas. Então, por isso agora eu quero falar de sentimento. Já está comprovado pela ciência que algumas doenças, elas podem ser causadas por sentimentos que as pessoas ficam ao longo de anos assim alimentando aquele mau pensamento, digamos assim, ou aquele sentimento reprimido. Fica ali naquela mágoa, né? Digamos que de repente assim, você não vê uma pessoa que você gosta muito, essa pessoa está longe e de repente recebe um telefonema, uma notícia pessoal, que bom, você fica feliz, o seu coração dispara, isso é emoção. Mas aí depois, de repente, você perde contato com essa pessoa, digamos que essa pessoa vai embora ou briga com você, você entra num processo de tristeza, fica sentida e aí vai evoluindo, às vezes por uma depressão. Acontece muito com pessoas, às vezes, que entram num processo de luto, né? Então, isso é o sentimento. Então, o sentimento pode causar algumas doenças que a gente pode chamar de doenças psicossomáticas, né? Então, os sentimentos reprimidos podem causar dor emocional e doenças. O nosso organismo, ele não foi feito para guardar mágoas, para guardar rancor. Embora a gente seja humano e é muito difícil lidar com algumas frustrações, a gente às vezes planeja, faz tudo direitinho, investe em um relacionamento, investe em uma amizade, enfim, e acaba se frustrando por algum motivo. Mas o nosso organismo, ele não foi feito para ficar guardando mágoas e sentimentos ruins. Guardar mágoas e sofrimentos faz muito mal para a nossa saúde e para o coração. O cérebro deixa de comandar algumas partes do nosso corpo, né? Algumas partes do nosso corpo, ele reage. Alguns anos atrás, nós trouxemos uma palestrante que nos fez uma palestra muito edificante, eu diria, que diria que a gente não deve ficar engolindo sapos. Né? Quando a gente fica engolindo sapo, o que é o sapo? É aquele mal-estar, aquela situação não resolvida. Então, a gente pode perceber, a gente sente assim no nosso corpo, que algumas partes do nosso corpo acabam ficando prejudicadas. Fisicamente pode surgir as úlceras, gastrite, hipertensão, ansiedade e agressividade, olha só, de manter, né? Pode também nos causar assim, problemas psíquicos, né? Irritabilidade, ansiedade, se alguma coisa está te incomodando muito. Problemas também sociais, você começa a ter problemas com o seu relacionamento social, e o ser humano, ele é um ser social, por isso está tão difícil agora, nesse momento que a gente está enfrentando essa pandemia, as pessoas, eu vejo muitas postagens assim nas redes sociais, ai que saudade de uma aglomeração, e é verdade, as pessoas, porque o ser humano, ele é um ser que gosta de estar se relacionando socialmente, né? Mas temos que entender que nesse momento a gente precisa ter cuidado com essa questão também. Mas, então, o sentimento reprimido acaba nos afastando também e comprometendo o nosso relacionamento social, também uma queda no nosso desempenho no trabalho, se você não está bem, né? Mas agora a questão é a seguinte, como resolver isso? Como que a gente faz? Procurando um profissional de saúde. Sempre procure um profissional de saúde para resolver suas questões, né? Procurar um profissional de saúde quando você se sentir em algum momento abalado, apatia, com conflitos domésticos, enfim, seja qual for a dificuldade que você esteja passando, e principalmente nesse momento há tantos canais, na própria internet há alguns canais onde profissionais de saúde se colocam ali à disposição para uma conversa, para te ajudar nesse momento tão difícil. Você não sabe o que fazer, não sabe com quem conversar, mas procure ajuda. Muito importante, perdoe. Olha só que difícil, né? Isso é bem difícil. O perdão é uma das atitudes mais nobres, eu diria, de uma pessoa perdoar. Perdoar quem te fez o bem, mas perdoar mesmo. Perdoar não é amnésia. Eu, um tempo atrás, pensava assim, perdoar, esquecer, não é amnésia. É perdoar. Você não sentir mais dor se alguém, por algum motivo, em algum momento da sua vida te machucou. Perdão. Perdão, ele é libertador. É essa palavra que define mais. E é uma atitude nobre e engrandecedora, né? Agora, algumas doenças que têm causas que podem, não vou afirmar assim que tem causas, mas que podem, né, que podem ser causadas por problemas de uma desordem emocional. Estômago, dor e queimação. Quem já não sentiu aquela azia quando está ansioso, assim, diante de uma questão não resolvida, né? Enjoo, pior da gastrite. Gastrite é muito ligada a problemas emocionais. Também intestino, né? Prisão de ventre ou diarreia, no caso. Dor de garganta, sensação de nó na garganta, se você está
alguma coisa está te incomodando e você não consegue pôr para fora, às vezes é no seu trabalho ou na sua família. Então a garganta também, a sensação de nó na garganta. É bem comum a gente dizer, estou com um nó na garganta aqui. A pessoa me fez isso, aquilo, aquele outro, não gostei. Meu chefe me chamou a atenção, não gostei, estou com aquele nó na garganta. E você fica remoendo esse sentimento e ele pode muitas vezes acabar evoluindo para uma doença física mesmo, né? A imunidade, isso aqui é bem importante. A nossa imunidade, ela cai bastante quando nós estamos com a nossa parte emocional em desordem, desorganizada, né? Pulmões, sensação de falta de ar, pode ser recorrentes, crises de asma e também bronquites. Aqui no caso, a sensação de falta de ar, às vezes pode estar relacionada com ansiedade. Eu já acompanhei assim, pacientes nos meus plantões que tinham crises de ansiedade, mas tão intensas que não conseguiam respirar. E qual era a técnica da enfermeira? Me ajudava assim, levante os braços e expire, respire, tranquilize sua mente, respire. A pessoa está tão ansiosa que não consegue respirar e é desesperador. E a gente percebe que a pessoa não está representando, está fazendo teatro, ela realmente está sentindo aquele sintoma, né? Rins e bexiga, sensação de dor para urinar, fácil surgimento de infecções urinárias, a pessoa sempre com infecção urinária, toma antibiótico, infecção urinária, não passa, às vezes vai ver, é algum problema emocional. Pele também, dermatites, acne, queda de cabelo. A queda de cabelo é uma assim, dos sintomas assim, que é bem prevalente assim, quando a pessoa está com o seu emocional, com a sua vida, né, psicológica em desordem, a queda de cabelo, né? Psoríase também, que é uma irritação na pele, que incomoda bastante, assim, além de causar uma má aparência, né? No cérebro, olha só, atinge também nosso cérebro com dores de cabeça, enxaqueca e depressão. Enxaqueca e depressão. Você não sabe qual é o problema, se com aquela dor de cabeça, porque você não está resolvido. Então, a minha mensagem nessa parte de hoje é essa, mas o que fazer? Não adianta apresentar os problemas e não apresentar uma possível solução. Eu diria a vocês que uma das grandes técnicas, uma das grandes estratégias, eu diria, é a gratidão. Agradeça sempre. É difícil? É. Às vezes a gente, infelizmente, só reclama, só pede, só reclama e não se lembra de agradecer. As pessoas que são gratas com o que têm maior facilidade, são mais resilientes para resolver os seus problemas e as suas questões. Gratidão, a palavra-chave é essa. As pessoas que são gratas, elas são mais felizes. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu trabalhei em um lugar, e a senhora, em uma empresa assim, muito grande, e a senhora que fazia a limpeza do ambiente ali, do escritório, ela já chegava com um radinho de pilha, super animada, e ela limpava tudo cantando. E eu já chegava no maior mau humor da vida, cedo, e eu ficava vendo aquela senhora tão feliz ali. E uma vez eu tive que perguntar, e ela falou assim, eu amo meu trabalho. E ela vinha feliz, eu amo minhas músicas. E ela disse, eu sou agradecida porque eu posso trabalhar, porque eu tenho emprego. Não ganho muito, mas eu tenho emprego. Então, nossa, aquilo foi uma lição para mim, né? Porque o meu salário era bem maior que o dela, e ela muito mais feliz. Então, seja grata. Ela era grata por estar ali, e eu sempre reclamando, sempre achava que podia estar melhor, podia ter uma promoção melhor, podia ganhar mais, sempre fui assim. Então seja grato com o que você tem, reclame menos e agradeça mais. E eu já fiz assim uns exercícios de gratidão, que ensina assim, pega um caderninho, esse aqui é meu caderno que eu faço as minhas anotações, quando eu vou fazer as minhas palestras eu anoto aqui. Mas seria importante assim um treinamento, assim, bem simples para você fazer na sua casa e aplicar. Eu já fiz isso, eu faço. E ajuda bastante. Se eu perguntar para você agora o que você tem a agradecer pelo dia de hoje, não precisa ser um grande acontecimento, uma coisa simples. A gente precisa aprender a agradecer as coisas simples, tá certo? Então pegue um caderninho, ao final do dia de preferência, se você lembrar, antes de dormir, e agradeça ali no mínimo, faça 3 agradecimentos, no mínimo, escreva ali. Estou muito grato, porque hoje... Eu vou fazer minha primeira gratidão aqui publicamente. Eu estou muito grata porque hoje estou tendo o privilégio de estar aqui com os meus amigos. Eu vou escrever lá. Gratidão, porque no dia de hoje pude mais uma vez participar com os meus amigos aqui na igreja do Jardim Dói e fazer essa apresentação para vocês que estão do outro lado da linha, da tela, no caso, da câmera, né, nos vendo. Gratidão. No mínimo 3. Pode fazer mais. Nos primeiros dias vai parecer difícil. Olha só como nós somos, né? Vai parecer difícil você encontrar 3 razões para agradecer, mas agradeça.
Com o passar do tempo, se você adquirir esse hábito de agradecer, de fazer o seu caderninho de agradecer, o meu não é esse, eu esqueci, eu trazer meu caderninho de gratidão, que ele é vermelho para que eu enxergue ele onde estiver lá no meio do meu monte de livros e revistas, eu enxergo, está lá meu caderninho de gratidão, preciso fazer meu exercício de hoje. Faça isso, agradeça. E agradeça sempre, claro, nós aqui agradecemos muito ao nosso Criador maior, Deus, a nossa fé é essa. Então, agradeça sempre, né? Exerça a gratidão, tenha amor próprio e também se ame. Você é um ser único, você é um ser especial, não existe ninguém no mundo, nem se você tiver um irmão gêmeo que seja igual a você. Agradeça, assim diz assim, agradeça aspectos positivos. Não se culpe, não se critique, reconheça sempre as coisas boas. Veja sempre o lado bom de tudo, porque a Bíblia nos diz, em tudo dai graças. Tá certo? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido relevante, né, essa fala, essa apresentação. Nós vamos dar continuidade agora com o nosso pastor, Jesuel, que vai nos trazer uma palavra com certeza bastante edificante também. Obrigada, pastor, pela presença. Vamos junto. Boa noite para vocês. Quem está aqui presente também, sinta-se bem-vindo. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Vocês são mal educados, não. Vocês são bem queridos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cristianismo verdadeiro, a essência do verdadeiro cristianismo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu não vou dar uma de cozinheiro aqui porque eu não sou, mas nem alimento, mas é um sucos, né? Não sei se o pessoal consegue ver aqui, de onde eles estão aqui. Nós temos 2 sucos aqui. Não sei se aqui eles conseguem visualizar. Aqui consegue? Conseguem ver? Deu. Essa aqui mais pra cá. Mais pra cá, aqui? Quem sabe afasta um pouquinho Vou afastar aqui. Isso aí, o pessoal consegue ver. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre suco de laranja e o cristianismo. O que isso tem a ver com a nossa fé? O que isso tem a ver com talvez uma aplicação simples que possa trazer para você uma compreensão maior a respeito do que seria ser um bom cristão. Eu queria começar fazendo algumas perguntas, por exemplo. Naturalmente, hoje o ser humano, as pessoas, quando falamos de Deus, a grande maioria aceita, mas uma grande parte dessas pessoas que não aceitam, elas têm automaticamente uma preocupação chamada preconceito a respeito de Deus. Sinceramente, eu gostaria de falar que por elas terem esse preconceito de Deus, a culpa não é de Deus. A culpa pode ser minha e também pode ser sua, que é cristão. Se as pessoas têm um pensamento às vezes tão amargurado a respeito de Deus, ou tão distorcido a respeito do Evangelho, ou talvez tão distorcido a respeito da Bíblia Sagrada, a culpa pode ser minha, sabia? E também talvez pode ser sua. Porque muitas vezes nós acabamos passando uma imagem muito equivocada a respeito do que é ser um cristão. Hoje as pessoas estão conectadas a um celular, então em qualquer lugar que você for, geralmente vai ter pessoas conectadas. No ônibus, na praça, no trabalho, até na igreja, né? As pessoas se conectam bastante ao celular. Dirigindo, se tornou um meio, uma ferramenta de trabalho para muitos, distrações para outros. Mas eu diria que se não soubermos usar essa ferramenta, ela pode comprometer muito a nossa compreensão, inclusive sobre Deus, sabiam? Porque aqui há pessoas que falam bem e pessoas que falam mal a respeito de Deus. E a grande chave de tudo isso é nós nos questionarmos e pensarmos em relação a como fazer um filtro para chegarmos a uma compreensão mais tranquila a respeito desse assunto. Ser cristão é bom ou é ruim? Seguir Cristo, seguir o Evangelho, é algo que alegra ou algo que traz tristeza ao nosso coração? Por isso que eu tenho aqui com vocês essas 2 ilustrações que eu quero mostrar aqui, por exemplo. Nessas vasilhas nós temos sucos de laranja, ok? Preparado aí pela Beth, ok? Foi a Beth que fez. Então se estiver ruim, depois eu vou conversar com ela. Nós temos aqui, esse aqui é um suco de laranja. Vocês vão tentar entender aí essa analogia. Eu gosto muito de suco. Eu poderia, não sei se existe essa palavra, mas eu sou um suqueiro. Não sei se existe. Mas talvez para demonstrar o quanto eu gosto de tomar suco. E de preferência natural, gosto muito. Mas aqui nós temos 2 opções de sucos. E os 2 são de laranja. Não tem laranja aqui não, né? Nenhuma laranja aqui, né?
sobrando. Não tem. Nós temos dois sucos que na verdade é da mesma origem, que é de laranja, ok? Dois sucos que são de laranja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 12. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia para nós fazermos uma leitura, uma reflexão sobre o que Jesus falou sobre aqueles que iriam segui-lo. Olha só o que diz Mateus 12, o verso 30. Jesus aqui, ele está num momento de relacionamento, de conversa e de interação, até num grau assim de, não vou dizer discussão, mas um grau de conversa um pouco acalorada com um público chamado aí fariseus, alguns saduceus, que estavam proferindo algumas blasfêmias sobre o ministério que Jesus estava exercendo. Observem, Jesus, ele estava dando sentido à igreja Israel, depois a igreja cristã agora, do que é ser um cristão ou um seguidor de Jesus. Valeu, obrigado aí, Enio, Estela, agradeço aí. Olha só, uma laranja, já vou demonstrar para vocês aqui. O pessoal é rápido. Tem melancia também? Só para testar vocês aí. Mas observem, Jesus Cristo estava num certo bate-papo aqui com esses homens. Eles eram líderes religiosos, pessoas que conheciam a verdade. Mas eles estavam dizendo que Jesus Cristo, ele tinha proferido milagres pelo poder de Satanás, de demônios. E aí Jesus Cristo entra em combate com esses homens para mostrar que eles estavam totalmente equivocados. E ele diz essa frase, ele expressa para aqueles homens. Mateus 12, verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Eu fico impressionado com as palavras de Jesus quando ele se refere a esse grupo, porque ele fala assim, olha, quem não está comigo, ou seja, não compartilha do mesmo raciocínio do que é viver uma fé religiosa, ou viver o evangelho, quem não está com esse raciocínio comigo é contra a minha pessoa. Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. E ele ainda refere, aquele que não está juntando comigo, ele está contribuindo para espalhar. No meio cristão hoje, eu sinto muito em falar isso, mas preciso dizer, tem muito mais pessoas espalhando do que ajuntando. No meio cristão, nós devemos nos perguntar algumas coisas. Inclusive, eu devo me perguntar, eu, como pastor dessa igreja e também como membro dessa igreja, se eu muitas vezes não sou pedra de tropeço para as pessoas. Porque eu tenho que me preocupar se eu não estou fazendo o papel, muitas vezes, dos fariseus aqui, a tal ponto de Jesus dizer que eles estavam espalhando, ou seja, destruindo aquilo que Jesus estava construindo. Tipo assim, Cristo começa a construir, eles começam a destruir e acabam agora gerando um movimento aí contrário àquilo que Jesus tinha proposto. Basta nós olharmos aí na internet, nas redes sociais, ou quem sabe num centro de pesquisa, você vai perceber que existem milhares de igrejas. Milhares de denominações e placas de igreja. Talvez no seu bairro existem muitas igrejas. Talvez saia um dia caminhar no seu bairro e comece a contar as placas das igrejas. E faça um teste para você ver quantas diferentes. E cada uma puxa para o seu lado, não parece um cabo de guerra? Todas elas vão dizer para você, se você chegar naquela igreja e perguntar para o seu líder religioso, que representa aquela denominação, aquela igreja, e perguntar onde está a verdade, ele vai dizer, a verdade está comigo. Faça o teste. Você verás o que eu estou dizendo, que eu não estou viajando na maionese, como a gente costuma dizer. Muitas pessoas hoje, ao invés de buscar a Deus e conhecer a Deus, elas procuram muitas vezes buscar uma igreja e depois chegar a Deus. Preste atenção no que eu falei, que é algo muito importante. Muitas pessoas, elas muitas vezes, elas escolhem
quando elas são assim, elas começam a ter aquele desejo de buscar uma vida cristã e desenvolver uma fé, elas começam a procurar uma igreja. Primeira coisa que elas fazem, que igreja eu vou seguir? É uma pergunta que as pessoas fazem. Ok, mas qual denominação eu vou seguir? E aí está o problema que eu diria para vocês. O que começa errado, geralmente termina errado. Nós nunca devemos dizer assim, eu vou buscar uma igreja para encontrar Deus. Não precisa de uma igreja para você encontrar Deus. Você precisa primeiro encontrar Deus, depois Ele te levará numa igreja. O processo é inverso, não sei se fiquei claro aqui para quem está presente. Nós temos que primeiro buscar o Deus e não uma igreja. Porque eu vou ser sincero, olha, tem muitas igrejas e pessoas que procuram um certo lugar de culto apenas para satisfazer os seus desejos pecaminosos e pessoais. Porque, eu vou numa igreja, por exemplo, frequentar aquela igreja porque lá ninguém me incomoda. Ninguém fala que está errado, ninguém fala... Não, lá eu vou naquela igreja porque eu posso continuar fumando, posso continuar bebendo. Ou quem sabe algumas pessoas digam, não, eu vou naquela igreja porque lá eu gosto de ouvir a mensagem que eles falam. Ou melhor, eu vou naquela igreja porque minha família vai. Então eu vou seguir junto com eles. Não deve ser assim. Perceba, quem não é comigo é contra, Jesus disse. Quem não ajunta, espalha. O fato de ter muitas religiões, muitas igrejas, olha para mim que eu quero dizer uma coisa bem importante. Quem está presente também. O fato de ter muitas igrejas é um sinal de Satanás, que ele está usando a fé para dispersar as pessoas da verdade. Ok? Muitas igrejas é um sinal do que Jesus falou lá no Mateus 24, como um sinal da sua vinda. Ele disse que nos fins dos tempos surgirem muitos falsos profetas, muitos cristos, dizendo eu sou o Cristo. Então o surgimento de muitas igrejas, ou de muitas denominações, não estou aqui falando mal de placas de igreja, não é isso, tá bom? Mas apenas eu quero fazer uma pergunta que indague em você esse sentimento. O que é ser cristão? Ser cristão não é apenas frequentar uma igreja. E o que isso tem a ver com os sucos de laranja que estou aqui na minha frente? Antes eu quero ler mais um texto com vocês, que está no livro de João, capítulo 6, o verso 66. João 6, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus estava pregando e falando muitas palavras. Se você ler no verso 63, ele dá uma confrontada nos discípulos dele, porque eles estavam questionando Jesus, mas por que o senhor tem que falar essas coisas? E tem que ser tão duro com algumas pessoas? Cristo disse no verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Ou seja, as palavras que Jesus estava proferindo estava incomodando os discípulos. Sabe quando já aconteceu com você que frequenta uma igreja, você está lá na frente e o pastor lá, ou o pregador, ou o padre, ou o líder religioso, ou o pregador, ou a pregadora, ele profere uma palavra e você pensa, vai incomodar quem... Hoje eu fui trazer meu amigo e ouviu essa palavra aqui, ele vai sair daqui chateado. Já se preocupou com isso? Era a mesma preocupação dos discípulos. Porque Jesus estava falando coisas no seu discurso que estavam incomodando os discípulos, porque eles estavam vendo que as pessoas estavam ficando bravas com Jesus. Ou seja, Senhor, fale politicamente correto. É como se eles falassem assim para Jesus, olha, Jesus, por favor, seja mais correto, politicamente correto com as pessoas. Jesus falou para eles, olha só, as minhas palavras não tem nada a ver com a carne. As minhas palavras são espirituais e elas trazem vida para aqueles que aceitam. Ou seja, as palavras de Jesus, muitas vezes ela vai causar divisões. O pai vai ficar chateado com o filho, porque ela não tem nada a ver com a carne. Compreenderam? Ser cristão é ajuntar com Jesus e não separar. Ser cristão é ouvir da palavra de Cristo que traz vida. Então os discípulos estavam falando assim, então tá bom, eu vou para um lado e tu vai para o outro. Lembra que eu li o texto que falou, quem não é comigo,
ajunta e quem não está comigo espalha. Os discípulos estavam querendo se espalhar. Faz sentido para isso? E agora Jesus Cristo, ele fala assim, no verso 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Cristo começa, vamos escorar aqui, acho que você ainda consegue me enxergar. Ele começa a dizer assim, pregar, dar um discurso, e as pessoas começam a sair. Já aconteceu isso? De você estar na igreja ouvindo sermão e você se incomodar pela mensagem e levantar e ir embora? Já fez isso? Quantas vezes a gente já tentava muitas vezes ouvir a palavra ou o que o pregador falou e a gente quer levantar e ir embora? As pessoas estavam indo embora porque elas não estavam aceitando o que era pregado. O primeiro motivo é porque elas estavam enraizadas na sua carne, ou seja, totalmente carnais. Não tinham entendido ainda o ministério de Jesus. E agora vem outro desafio. E o desafio maior, Cristo olha para os discípulos e fala assim, vocês também. Vocês também querem ir embora? Por favor, se você sente à vontade, vá embora. E aí Jesus, Pedro, ele responde isso aqui que eu quero que você reflita. No verso 68. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Se tu tens a palavra de vida. Eu fico impressionado quando Pedro diz essas palavras de Jesus. Pedro, ele foi tocado pela palavra espiritual que Cristo disse. E aí Jesus falou para ele, vocês querem ir embora? Ele falou assim, Senhor, se eu sair daqui, para onde é que eu vou? Porque se somente o Senhor tem a palavra da vida, para onde eu vou me encostar? Para onde eu vou? O que é ser cristão? Eu vou definir uma ilustração através desse suco aqui. Esses dois sucos que estão aqui, você percebe que ele tem cores diferentes, certo? Mas saiu da mesma fonte. Esse aqui é o suco, vou dizer assim, do preguiçoso, ok? Por quê? Porque está com bagaço, com semente, com tudo aqui, ok? Já fez suco assim? Está com tanta preguiça, ou está tão cansado que separar a semente, tirar a semente, espremer para tirar só o suco fica mais difícil. Então esse aqui é o suco do preguiçoso, ok? Por quê? Porque aqui ele está com bagaço, está com tudo, inclusive com a casca. Então isso é um tom diferente. Mas saiu da laranja, ok? Eu vou provar esse suco para você que está gostoso. Misericórdia. Misericórdia. Estela, me ajuda aqui, pega um copo para vocês provarem. Gosto de casca de laranja. Por favor, tá gostoso demais, tá lá. Se vocês... Vou dar pelo menos umas 2 pessoas aqui provarem. E vão vir aqui provar na minha frente, tá? Para vocês não acharem que isso aqui é um complô. Já que a Estela tá aqui, ela vai me ajudar provando também, tá? Esse é o suco da laranja, ok? Vamos provar aqui. Estela, escolhe alguém para te ajudar. Quer se cobrar de alguém? Escolhe alguém. Vou dar bem pouquinho para você, tá? Gisele. A Estela vai provar do suco. Gi. E a Gi também. É um suco de laranja. Ok? Veja se elas aparecem ali. Tá bom esse suco de laranja? Horrível. É suco de laranja, gente. Chega a arder na língua. Mas é laranja. Mas tá muito ruim. Suco Obrigada. de laranja não é bom para o colesterol? Não ajuda um pouquinho? Então, vamos beber mais suco de laranja. Certo? Tá muito ruim. Já lave? Pode lavar. E eles vão permanecer comigo aqui. Observe uma coisa. Eu estou até agora com um amargo aqui. O que isso aqui tem a ver com o cristianismo? Eu vou provar agora o outro suco, que também é da laranja. E como amigos eu vou provar, para vocês também provarem, tá bom? Da mesma laranja, ok? Mesma laranja, que é a essência disso aqui.
Que coisa boa. Por gentileza. Sirvam. Sirvam-se à vontade. Bastante. E esse você pode tomar até no bico, se quiser. Vou dar um pouquinho para primeiro. Qual o resultado desse suco? Vamos ver. Muito bom. Sim. Esse tá bom, rolar até um sorriso, né? A Gisele até deu um sorriso. Delícia. Tá bom mesmo? Tá muito bom. Mas é laranja. Vai estar aprovado. É laranja, gente. Bom. Ai, tá geladinho. Tá demais, não tá? Temperatura deliciosa, tá maravilhoso. Gente, esse aqui a gente pode, tá vendo? Tá gostoso. Você não quer vir tomar um pouquinho? Vem aqui. Eu vou finalizar aqui. Agradeço as meninas. Nós que agradecemos a oportunidade. Perceba que esse aqui eu nem quis tomar Tá muito. bem bom. Onde eu queria chegar com tudo isso nessa pequena ilustração? Como pode um suco amargar sendo da laranja? E o outro ficar perfeito sendo da laranja? E a pergunta é: o que é ser cristão? O cristianismo de hoje. Hoje nós temos dois tipos de cristianismo, que é feito pela laranja, porque o nome de Jesus ele é pregado, ok? O cristianismo do amargo, que esse suco aqui, ele está amargo porque ele foi feito com bagaço, por isso que ele amargou. Então, geralmente, quando você faz suco de laranja com bagaço, tem que tomar na hora, aí não amarga tanto. Mas mesmo assim, a digestão fica um pouco mais difícil. Assim são as pessoas, ou talvez muitas fés cristãs, que têm ensinado para as pessoas um cristianismo exatamente como esse suco de laranja. No começo é tudo bonito. E de repente fica amargo. A fé amarga, o relacionamento amarga, o trabalho amarga, a sua comunhão com Deus ela fica mais amarga. Porque as pessoas estão usando apenas a laranja, só que estão usando da maneira errada. E está produzindo um suco amargo. Esse não é o verdadeiro cristianismo. Mas nós temos o suco de laranja natural e puro, que também foi extraído da laranja. Só que esse aqui foi feito diferente. Ele exige mais esforço, não é, Beth? É um pouquinho mais difícil, não é? Do que só tu pegar e descascar e largar ali no liquidificador e bater. Isso aqui é muito mais fácil, mas ele tem um resultado muito diferente. Por isso que é o suco do preguiçoso. Esse aqui é o suco do abençoado, ou da abençoada. A cristã ou cristão verdadeiro que consegue usufruir do suco perfeito e tirar sua convicção em relação ao cristianismo. Jesus nos ensinou a sermos cristãos assim e não assim. E tem muitas pessoas, a Estela e a Gisele, elas tiveram a oportunidade de primeiro provar do suco ruim e depois consertar com o suco bom. Ou seja, elas ainda vão querer tomar suco de laranja, mas agora do suco do bom, porque esse aqui nós não queremos mais. E tem muitas pessoas assim. Só que infelizmente tem muitas pessoas que provam do suco ruim e não têm oportunidade depois de provar do suco bom. E elas ficam com um semblante amargo quando se fala de Deus. Fica amargo quando se fala do cristianismo. Quando se fala de igreja, as pessoas ficam com um sentimento amargo. A culpa não é de Deus não, tá bom? A culpa é dos bagaços que estão envolvidos no meio da fé por aí. Qual suco nós somos? Qual suco você deseja ser? Porque as pessoas vão provar deles através da nossa vida. Porque Jesus disse: quem não é comigo, quem não é comigo, separa. O que não ajunta, espalha. A essência do verdadeiro cristianismo. O tempo não me permite mais continuar. Mas eu teria muitas informações para passar a respeito desse tema. Mas fica para um outro dia. Quem sabe aí uma outra oportunidade. Mas fique claro para você uma coisa. O verdadeiro cristianismo, ele é aquele que está na temperatura certa, o sabor é certo
e ele te dá vontade de provar mais. Mas tem um cristianismo misturado com bagaço, que está amargando a vida das pessoas. Eu ficaria com esse pensamento para nós refletirmos nessa noite. Quem eu quero ser? O cristão amargo ou o cristão feliz, que entendeu a essência de Jesus, que o seu ministério é para juntar, não para espalhar. Porque aquele que quiser viver por ele vai ser transformado pela palavra e vai dizer as mesmas palavras que Pedro disse: Senhor, para onde eu irei? Se sair daqui, para onde eu vou? Não tem mais lugar para encontrar a felicidade e a plenitude da tua palavra. Que Deus te abençoe. Se eu te desafiei a você parar e pensar, escolha buscar a Deus. A Bíblia é o filtro para você encontrar Deus. Nela você vai encontrar o caráter de Deus. Ele se revela através desse livro. Então não vá na onda de pessoas, mas vá na onda do Senhor. Porque Ele mostrou para você e para mim o plano que Ele tem. E aqui dentro, aqui nesse livro, se você conseguir usufruir dessa fruta, tu pode fazer o suco ruim ou o suco bom. Mas você precisa primeiro conhecer as formas de lidar com ela. E aí, meu amigo, vai sair um baita suco. Um suco bem gostoso. Eu quero orar com você pela sua vida e também que o seu cristianismo, se por acaso você foi um suco amargo para alguém, está nas tuas mãos agora você corrigir e dar para elas a chance de conhecer o verdadeiro cristianismo, que é o Evangelho através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Se você está em casa, está na sala sentado, fique em pé. É isso, fique em pé. Para a gente poder fazer uma oração e agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Tua palavra foi aberta aqui, foi expressada de várias maneiras. Desde a orientação de saúde física, desde a orientação emocional e também com a orientação espiritual. Obrigado porque tua palavra é completa e ela nos traz força e vigor. Mas, ó Pai, o nosso pedido nessa noite é que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a viver o cristianismo puro e verdadeiro, para que as pessoas, ao provar desse suco de laranja que somos nós, elas possam sentir vontade de conhecer a fonte, que é o Senhor. Amém. Senhor Deus, se em algum momento nós fomos pedras de tropeço, nós somos o bagaço, a gente talvez amargou a vida das pessoas por causa do nosso cristianismo, nos perdoa por isso e nos dê a chance, Senhor, de reconciliar e dar a oportunidade dessas pessoas conhecerem o Senhor da maneira correta. Abençoe esse grupo, esse projeto missionário que essa igreja tem, as pessoas que se envolvem para que isso aconteça. Cuide, Pai, de cada um. Quem está assistindo em casa também, quem irá assistir depois, Senhor, que a Tua graça envolva essas pessoas e que elas sintam vontade de te conhecer, Deus. Que elas tenham vontade, sintam alegria de não apenas perceber a Tua existência, mas fazer uso dela para a vida delas serem transformadas também. Amém. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite, uma boa resta de semana. E fica a lição de hoje, para nós usufruirmos o verdadeiro cristianismo na nossa igreja, na nossa fé. Um abraço.